Nós não temos por que temer o maligno. Sabe por quê? Fomos capacitados com a armadura de Deus. Todos os dardos inflamados do maligno, você faz, sabe o quê? Escudo da fé. Bate e cai. Lança mais um pouquinho. Você está fraco. Olha o meu escudo da fé aqui. E com base nesse escudo da fé, a gente vai percebendo que quando Cristo é a base, quando nós estamos fundamentados nele, nós temos autoridade no nome dele, e é no nome dele que você vai poder pisar na cabeça da serpente, é no nome dele que você tem toda a autoridade, é no nome dele que você vai fazer coisas ainda maiores do que ele fez, é no nome dele, ele te empodera. E quando ele te empodera, não é à toa, é para você exercitar esse poder. E o texto nos diz assim, 1 Pedro 2, 4 a 8. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que crerdes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovados, essa foi a pedra principal da esquina, e uma pedra de tropeço e a rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo obedientes, para o que também foram destinados. Pai, a tua palavra será proclamada, ela sempre faz aquilo que te agrada. Fale conosco nesse momento, em nome e por amor de Jesus. Amém, meu Pai. É muito curioso quando a gente começa a ler o texto e começar então a compreender, quando fala de pedra reprovada, aprovada, edifício, casa espiritual, sacerdócio santo. E aqui vem falando então que tem uma pedra em Sião, na igreja, uma pedra principal, eleita e preciosa. E fala que aquele que nela crer não será confundido. Nós queremos partir da premissa que, então, há quanta gente confusa nos dias de hoje, sem saber que destino tomar, sem saber que porta irá se abrir. Alguns chegam a confundir até mesmo as coisas mais elementares da fé. Há pouco estávamos falando e discutindo como as pessoas têm dificuldade de entender uma coisa que a gente entrega ao Senhor como um dízimo e uma oferta. Alguns entendem que oferta é só socorrer necessitado. Aliás, tem muita gente que faz evangelismo e oferta que só olha para o necessitado. Isso é teologia da libertação. Jesus morreu por todos. Amém, queridos? Nós temos que alcançar todo o povo, toda língua, toda raça, toda tribo, toda nação, independente de classe social e por aí vai. Apenas olhar com esse foco, isso é um desvio teológico. Mas as pessoas vivem confundidas, parece que dá um senso de pertencimento, de fazer alguma coisa e de realização, quando a gente começa a fazer a obra de Deus de uma maneira até confusa. Há aqueles que pensam até o seguinte, falar de dízimo e oferta já é uma piada lá de fora. Hoje em dia vira piada para os de dentro. Porque não conseguem entender, ou não conseguem perceber, que até a maneira de você ofertar, a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente vai ver uma coisa impressionante. Eu não quero ser pesado para a igreja. Eu já recebi tudo aqui.
A gente olha para 1 Coríntios 8, a gente vai entendendo os mistérios da fé. Alguns que passam 30, 40, 50 anos de igreja, onde se pouco falou disso, hoje quando se fala, ficam arrepiados e fazendo piadinhas de mau gosto, sabe por quê? Não entendem propósito, teologia, estão confundidos. E isso é tão grave para a sua própria vida. Você não sabe a maldição que é você reter aquilo que a Deus somente pertence. Ah, irmãos, como isso é sério. E quem anda comigo no dia a dia sabe como eu levo isso com uma extrema seriedade. Outros estão confundidos acerca do perdão. Outro dia eu vim fazer um gabinete pastoral, o pessoal falou assim, aí o meu marido errou, aí o pastor me aconselhou e disse o seguinte, ou você perdoa, ou você vive com ele, né, no perdão. Ou então você vai divorciar, ou perdoa e vai viver com ele, ou divórcio. Eu falei, perdão você sempre tem que perdoar. Quanto a viver com ele ou não, é uma outra história. As pessoas hoje estão confundidas em alguns temas tão basilares, tão iniciantes da fé cristã, porque de tempo não conhecem as Escrituras, a palavra de Deus, e desenvolvem então um pensamento por um costume, uma religiosidade, eu diria, até mesmo um fermento farisaico, que vai desviando da fé, como aqueles homens rejeitaram a pedra de esquina. Não percebem, mas estão rejeitando o verdadeiro evangelho, que é a palavra de Deus, vivem uma vida de confusão. Infelizmente, a igreja está recheada de pessoas que não conseguem verificar quais são esses princípios. E exatamente por um costume, por uma tradição, e até mesmo, por vezes, por tradicionalismo, não conseguem enxergar, até porque, irmãos, para você realizar uma semeadura na vida de alguém que não precisa, você precisa ter uma coisa, muita fé. Não é por questão de necessidade, às vezes é por honra. Não é uma questão de você socorrer alguém, é uma questão de você honrar alguém, fazer um bem a alguém. Isso você pode fazer com um curso, com um discipulado, com uma viagem, com tantas coisas, mas hoje me parece que as pessoas não estão mais vivendo, elas estão tropeçando nesta palavra. O texto fala, sendo desobedientes. Vivem uma vida de confusão. Mas quando você vai olhar esse texto que nós acabamos de ler, ele está completamente parametrizado e norteado em todas as Sagradas Escrituras. Eu queria então tentar embasar esse texto lá em Mateus 21, 42, quando o texto vai dizer assim, vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. A gente vai olhar para a palavra de Deus em Marcos 12, 10 e vai dizer, vocês estão percebendo que a palavra de Deus está dizendo a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como pedra de cabeça, como pedra de esquina. Em Atos 4, 11, o texto diz, este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram, mas que se transformou na base, na pedra angular, toda a coluna da criação. Efésios 2, 20 e 22, vocês estão sendo edificados cada vez mais no fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada do Espírito Santo. À luz de tudo isso, alguns podem questionar assim, mas pastor, e lá no Antigo Testamento, será que não tem fundamento para embasar esse texto? Não tem, irmãos. Isaías 28, 16, o profeta dizia assim, por isso, assim diz o Senhor o soberano, eis que põe uma pedra em Sião, uma pedra já experimentada, pedra preciosa, pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado.
Quando a gente começa a passear pelas Sagradas Escrituras, a gente vai ver em todos os textos de João, de Marcos, de Atos, de Isaías, de Efésios, de Pedro, que há uma construção sendo feita. Mas que tipo de construção é essa? É uma construção física? Seria a reforma de um templo? Será que eles estavam falando de um painel de LED? Será que estavam falando de um novo sistema de som? Será que estavam falando de um palco novo? Será que estavam falando de uma transmissão tecnológica? Não, irmãos. Aqui todas as coisas que estão sendo ditas são coisas espirituais. Tanto é que se você olhar para o texto de Efésios e pensar no fundamento dos apóstolos e dos profetas, e depois vem dizendo que Cristo é a base, você vai dizer, então Cristo é a base, tem apóstolos e tem profetas. Calma. Se você pensar em soteriologia, você vai ver que somente Cristo é a base, mas os profetas, eles vão constituir num grande norte, num grande alicerce de fé para cada um de nós. Eles já vinham declarando aquilo que Deus faria, as bocas se abriam e já falavam a palavra do Senhor, tudo que está se cumprindo fora dito pelos profetas, ou seja, nós precisamos entender que desde os tempos antigos o Senhor já vem usando profetas, já vem edificando. Há uma simbologia que aqui tudo que está sendo construído, Cristo é o sumo sacerdote desta obra, como está em Hebreus capítulo 9, verso de número 11, diz assim: quando Cristo veio como o sumo sacerdote dos benefícios, agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, não pertence a esta criação. A obra que parece que nós gostamos de contemplar e vivemos completamente confundidos são obras físicas, obras humanas. E quando a gente fala até mesmo em fazer uma obra física, as pessoas confundem isso e não conseguem enxergar que por trás de uma obra física num templo há uma obra espiritual sendo edificada. Às vezes querem até assegurar o seu quinhão, falam, olha, era melhor que essa obra fosse feita aqui. Era melhor que essa obra fosse feita desse jeito. Era melhor que essa obra tivesse esse destino. E não consegue perceber, ter a sensibilidade de observar que há uma obra espiritual. O corpo dessa obra é um templo espiritual. Por isso que Jesus, quando for a questionar, diz assim, pode derrubar o templo, em 3 dias será erguido. O que aqueles homens pensaram? Vão implodir a PIB Vila da Penha, e o pastor Anderson está maluco. Está dizendo que conhece os engenheiros bons aí, que em 3 dias esse templo vai estar erguido novamente. Não, querido, isso não era isso. Jesus falava da sua morte e da sua ressurreição. Existia uma obra espiritual. Deus não faz nada sem propósito. Por isso os judeus começaram a ficar assim, mas que negócio é esse? Esse camarada é louco, como é que ele diz que vai edificar? Não tem como fazer isso. E os crentes, por sua vez, fazem parte desta edificação. É um tijolinho, outro tijolinho, é uma argamassa. E é tão bom quando a gente vê a igreja crescendo, sendo edificada. Nós somos pedras vivas na edificação da casa espiritual. Sabe para quê? Para sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor. Só tem uma forma da gente agradar ao Senhor, é colocarmos Cristo como alicerce, como a pedra angular, como a pedra necessária de esquina. Quando Ele é a base, você está firmado nele, o que você fizer vai edificar. Por isso que alguns constroem, outros implodem e destroem. Porque não estão alicerçados nisso. E a gente vai observando então que o texto vai falando para cada um de nós, principalmente lá em Efésios capítulo 2, que há uma progressão. Se você olhar Efésios 2, a partir do verso de número 18, ele vem dizendo assim, nós temos acesso e convivência com Deus, o Pai. Por isso a gente desfruta de bênçãos
espirituais, porque somos herdeiros. Depois o texto vai dizer, não somente acesso, mas a gente obtém junto com ele no santuário do seu Espírito, para que possamos ser transformados à imagem de Jesus Cristo. E isso vai gerando ajustes. A edificação precisa de ajustes. Por mais planejamento que se faça para construir, todo planejamento vai precisar ser feito ajustes. Ninguém vai fazer um planejamento perfeito. Sempre vai ter um detalhe que na hora de executar, vamos ter que ajustar. E esse edifício está sendo bem ajustado, que cresce na direção da estatura de Cristo em santidade e perfeição. Ele é a base. Nós estamos sendo edificados nele. E quando isso está sucedendo nas nossas vidas, há uma unidade de trabalho que derivam dele, há uma estrutura completa que vai sendo bem adornada, totalmente ligada, totalmente ajustada, e ele nos dá o crescimento, sabe por quê? Nós estamos sendo edificados nele, nosso caráter está sendo gerado à imagem dele. Quando ele começa a trabalhar em nós, nós somos habitáculo dele. E como um habitáculo dele, eu não sei, quem aqui já comprou uma casa própria? Levanta a mão aqui, só para ver. É muito proprietário aqui, irmãos. Glória a Deus. Quando você compra a casa própria, a primeira coisa que você gosta de fazer? Vou mudar aquela porta, vou botar um sofá aqui assim. Não gostei desse revestimento. Vai ser um porcelanato. Aqui agora eu vou botar uma torneira por comando de voz. E já vou entrar no banheiro determinando, haja água, e a água vai sair. E eu já quero entrar na casa e dizer, haja luz. Ligue a televisão. E já tem equipamentozinhos aí, meus irmãos, que já estão comandando tudo. Mas quando a casa não é sua, não dá para fazer essa graça, não. É ou não é verdade? Tem vezes quando a casa não é sua, você fala, me dá vontade de pegar esse banheiro, essa cozinha, essa pia da cozinha. Eu queria botar aquela torneira assim, gourmet, sabe, que faz aquela volta assim, ó, que quando você vai lavar a louça, ela toca uma música para acalmar o meu coração, porque, irmãos, louça na pia é igual a misericórdia do Senhor, se renova a cada manhã. E eu quero jatos diferentes. E não abro mão de água quente, que é para desengordurar toda a louça. Aí tem gente assim, ó, pastor, está ficando bom. Quando a casa não é sua, não dá para botar essas torneiras, não, meu. Pega aquela que coube ali, é essa mesmo. Quando a casa não é tua, não tem tu, vai tu mesmo. Mas sabe o que acontece? Quando nós somos casa de Deus, morada de Deus, propriedade de Deus, Ele edifica, Ele trabalha, Ele transforma, Ele faz como Ele quer. Não adianta você falar assim, Deus, não bota esse quadro aqui, não, a obra é dele, a casa é dele, você já entregou. Não gostei da tonalidade desse revestimento, não, é esse mesmo. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus edificar, deixe Deus transformar, confie no Senhor. E as pessoas hoje não conseguem observar, primeiro estão confusas. E como habitáculo, como casa, como propriedade de Deus, eles querem dizer na reforma, os objetos de decoração, querem apontar para o tapete, para o quadro, querem apontar para a cor, e Deus está falando assim, ei, eu tenho os mínimos detalhes. Quando a gente olha para a construção da casa, do templo do Senhor, irmãos, cada milímetro ali Deus já tinha dado, material
nos mínimos detalhes, até as pedras como seriam, da onde sairiam, de que forma elas iriam sobrepor dimensão de todos os cômodos, utensílios nos mínimos detalhes de material, de tudo que seria feito, sabe por quê? O construtor tem o melhor projeto, nós somos edifício, nós estamos sendo trabalhados por ele, ou a gente rejeita a construção, ou a gente fala, vem meu pai, trabalha, faz o que te agrada, faz aquilo que está no teu planejamento, porque o teu plano, o teu sonho são maiores e muito melhores do que o meu. E quando nós entendemos isso, a gente começa a verificar então que essa obra de Cristo completa, garante fundamentos, mas garante convicção, e a nossa vida não tem confusão. Aí Romanos diz assim, porque necessitar de paciência, para que depois de haver feitos a vontade de Deus, possais experimentar aquilo que agrada ao Senhor. Sabe por quê? A paciência gera experiência, a experiência gera esperança, e essa não traz confusão. A gente não tem paciência. A gente fala assim, ó, a rocha é Cristo, a base é Ele, eu estou firme nele, todo mundo está firme nele. Aí o construtor faz assim, agora eu vou começar a edificar. Ah, não, tira esse quadro, esse tapete eu não estou gostando, Deus. Ah, Senhor, eu tenho que lidar com essa liderança mesmo. Ah, Deus, eu tenho que me submeter a isso mesmo. Ah, Senhor, eu queria tanto fazer dessa forma, mas não tive nem espaço, ninguém nem lembrou de mim. Senhor, aquele povo não lembrou dos meus dons e talentos, depois de anos a fio, estudando em Harvard, em Oxford, e virei um PhD, para hoje fazer um grande projeto de iluminação de templo, nem me chamaram, Deus. Eu lembro que quando eu fui morar, 2 vezes fiz isso, né? E numa dessas oportunidades eu fui morar fora do estado. Aí eu saí daqui para ir para longe, irmãos. Eu tinha 2 ternos, né? Aí eu deixei um em casa lavando porque estava sujo, levei o outro que estava limpo, não deu tempo. Botei umas gravatinhas, botei a Bíblia. Cheguei lá nesse lugar, primeiro domingo fui para a igreja pensando assim, alguém vai me conhecer. Eu lembro que tem gente aqui, eu formatei tudo na minha cabeça. Eu sei que vão me chamar, eu vou começar a trabalhar, daqui a pouco eu já estou pregando ali. Eu fui chamado para fazer isso. Irmãos, eu passei um mês naquele banco sozinho, chorando, ninguém nem me cumprimentava. Aí eu falava assim, Deus, eu acho que eu vim para a igreja errada. Deus estava edificando, trabalhando na minha vida. Continuei quietinho, para terminar a história. Na última semana que eu estava lá, chegamos no aeroporto, era 00:30 e pouca da manhã, tinha uns 50 membros da igreja dizendo, a PIB tal, amamos vocês. Entramos no nosso quarto lá, que a gente ia ficar na última semana, já tinha cesta com produtos da terra, o povo pegando a gente no colo. E quando o último culto que lá eu fui pregar, eu chorei copiosamente, porque eu amei aquele povo com muita paixão e tentei entregar aquilo que foi o melhor que eu pude dar a eles ali, e sabia que eu ia ter que me despedir deles. Como eu senti aquela falta, fiquei 3 dias chorando. E falando, Deus, para tudo tem um tempo determinado, mas essa obra ali, eu não tenho mais participação nenhuma nela. Até aqui eu fui, um semeia, o outro rega, o outro colhe, mas a edificação não para. O edifício está sendo gerado, a obra está sendo feita, basta você se colocar na dependência do Senhor.
Há um desafio para nós de fé hoje quando pensamos que Cristo é o alicerce e que na hora do trabalhar, do mover de Deus, nós estamos rejeitando as coisas de Deus. Há quem rejeita aquele que não quer Jesus. A gente vai para Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Vai ver o texto para quem está escrito. A gente usa isso para o não crente. Para o não crente, né? Está aí, ó, abre a porta aí. Vai ver o contexto e o texto, qual é a destinação dele. Você vai começar a perceber que tem muita gente que não está abrindo porta, tem muita gente que não está conseguindo mais ser edificados, mas a questão é, você vai aceitar os efeitos da obra de Cristo ou você vai rejeitar? Você vai fazer como aqueles homens que rejeitaram, mas para Deus essa pedra era eleita e preciosa. Essa pedra tem autoridade sobre a sua vida, até porque, em primeiro lugar, o que Cristo, por intermédio da sua obra, nos garante? Vitória sobre o pecado. Não tem como falar que há um alicerce se você não declarar que o pecado não tem domínio sobre vós. Desde o princípio, a gente vai ver que o próprio Deus foi oferecido pelo pecado do mundo. Já vemos a manifestação disso desde a criação. José e Maria estavam ali ao ponto dela estar grávida e o anjo disse, e vocês vão dar luz a um filho, e o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. É para isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando olhamos para a obra completa e redentora de Cristo Jesus, ao ponto de ter uma mulher adúltera, e a lei dizia, apedreja, e Jesus começa a escrever. Alguns historiadores vão dizer que ele estava escrevendo ali o pecado daqueles algozes. Imagina, a mulher adúltera está ali e Jesus está escrevendo na igreja, ladrão, assassino. A gente julga muito, irmãos. Nós somos contumazes nisso. E aí falei, e agora, como é que vai ser? Jesus fala, quem não tem um pecadinho aí, lança essa pedra aí. Aí vai saindo um a um. Sim, rapaz, não jogar essa pedra não, que essa pedra aí vai ficar ruim para mim. Melhor eu olhar para a minha vida do que lançar pedra. E vai saindo um a um, sabe por quê? Esse Cristo veio até para aquela mulher pega em flagrante de adultério dizer para ela, eles te condenaram? Nem eu te condeno, vá e não peques mais. Vitória sobre o pecado. Aquele que estiver sem pecado, que atire. Mas como não temos como viver desta forma, mas esse pecado não pode ter domínio sobre nós não estamos mais debaixo da lei, sim debaixo de uma graça. O pecado não pode nos dominar, nem tampouco a gente pode condenar aqueles que estão pecando. Tudo isso aponta para um propósito da vida de Cristo Jesus. E por isso mesmo Jesus sofreu, morreu e padeceu. Isaías já falava sobre isso. Isaías 53, 4 a 6. No entanto, o nosso sofrimento que estava carregando era a nossa dor que estava suportando. E nós pensávamos que era pelas nossas próprias culpas que Deus estava castigando e que Deus estava maltratando e ferindo. Porém, Ele estava sofrendo pelos nossos pecados, estava sendo castigado por nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós andávamos errantes, desgarrados como ovelhas, e a gente seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Não tem como falar que o alicerce é Cristo se você não tem vitória sobre o pecado. Assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, meus irmãos, assim também um só ato de salvação nos liberta e nos dá
a vida. Romanos 5:18. Nós temos firmezas de que fomos libertos do pecado. Nós temos firmeza, sim, que Cristo sofreu, padeceu uma vez pelos nossos pecados para nos levar a Deus, como está em 1 Pedro 3,18. Nós temos a consciência de que ao nos aproximarmos do Senhor, ao recebermos a base que é Cristo, a obra completa, há uma firmeza ao ponto do pecado não ter domínio sobre cada um de nós. Essa obra redentora aponta para a vitória sobre a morte. Pois quem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerá. Romanos 6:23 vem dizendo que o salário do pecado é a morte. E a gente vai ver Jesus triunfar nessa morte. Em dois casos distintos, de dois Lázaros. O primeiro com a filha. E Jesus ressuscita aquela menina. O segundo, um grande amigo seu de Betânia, cujas irmãs disseram: mestre, se tu tivesse chegado um pouquinho antes, ele não teria morrido. Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aí ela fala: eu estou crendo escatologicamente nas coisas dos últimos tempos. Jesus não está entendendo nada, ela está confusa. Ela não entendeu que eu sou a rocha, que eu sou a alicerce, que eu sou tudo. Essa mulher está há tempo convivendo comigo, como dos quitutes, frequenta essa casa, mas não entendeu quem eu sou. Ele fala: não é disso que eu estou falando, não. E aí é o momento que Jesus chama Lázaro. Sabe por quê? Jesus venceu o último inimigo a ser vencido, que é a morte. Tetelestai, está consumado. Não está destinado mais essa questão da morte, ao ponto de Paulo escrever na igreja de Coríntios, no capítulo 15 do primeiro livro, ele vem dizendo dos versos 55 em diante: afinal, onde está a morte? A sua vitória? E onde está a morte, o seu poder de ferir? O que dá a morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte, para que nós vencêssemos também a morte. Por isso ele ressuscitou. Quando nós estamos alicerçados, sendo trabalhados por ele, tenha a convicção, não tenha medo de morrer, meu irmão. Por que você tem medo de passar por essa morte física? Ele já pastor, eu estou com câncer, eu vou ter que morrer. Eu falei: eu também não estou e também vou. E talvez vá na sua frente. Porque a gente não sabe o que sucederá amanhã. Por isso que a Bíblia fala assim: não temam o que possa matar o corpo, temam, porém, aquele que pode fazer o corpo e a alma perecerem no inferno. Vitória sobre a morte, eu não tenho medo. Irmãos, a minha esposa está aqui, ela sabe assim, né? Eu já vivi alguns momentos que a Márcia falou assim: Anderson, você não tem medo de morrer, não? Se eu tivesse medo de morrer, eu não ia ficar 30 anos onde eu fiquei trabalhando, não, irmãos. Eu ia procurar fazer um crochê, um corte e costura. Eu ia tentar outras coisas. Não ia dar certo, não, irmãos. Você sabe por quê? Todos os dias da minha vida estão contados, eu não vou poder acrescentar um côvado. Eu confiei na rocha, eu entreguei. E eu sei que se o Senhor não livrar, em vão vigia a sentinela. Dele é o querer, dele é o efetuar. Eu fiquei 30 anos ali, nenhum arranhão, nenhum problema, nenhum nada, nem coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque o guarda de Israel não dorme. Propósitos cumpridos, cultos feitos, batismos realizados ali dentro.
E o inimigo toda hora tentando contra a minha vida. Há momentos que Deus ainda falou, olha, hoje eu estou fechando a tua sepultura. Me falou de manhã, quando foi à tarde eu experimentei. Eu falei assim, Deus, eu só temo uma coisa, ficar aqui e não ser luz do mundo e sal da terra. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de desviar dos teus propósitos aqui dentro. Eu tenho medo, Deus, de me encantar com as coisas que eu não posso desviar para isso, porque o Senhor é a minha rocha, há uma obra aqui sendo feita, e a obra que o Senhor iniciou, o Senhor é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. Não temam, meus irmãos, não temam, Ele venceu a morte. E por último, ele venceu o inferno. E lá de Gênesis vem dizendo, porém inimizade entre ti e a tua descendência. E eu quero já concluir esse sermão falando a respeito disso. Até porque esse momento crucial da história da humanidade, que momento difícil, onde ficou tudo destinado, parece que o maligno, ele vem assim, deslanchando e ganhando. Eu não sei se desde o Éden você tem uma impressão, parece que às vezes que o mal está vencendo. Até porque o mal é organizado, irmãos. O bem é desorganizado. O bem luta um contra o outro, o mal se une. Tem às vezes gente dentro da igreja, um se pegando com o outro, disputando. E a nossa luta é contra principados e potestades, é lá para fora. Não entendeu o fundamento. A pedra que Cristo nos dá base para vencermos tudo, inclusive o inferno. Salmo 56, verso número 9. Quando a ti clamar, eles voltarão para trás os meus inimigos. E eu sei, porque Deus é por mim. Quando nós clamamos ao Senhor, os nossos inimigos retrocedem. Por isso, o profeta Isaías dizia assim, toda ferramenta preparada contra você não vai prosperar. Tu vai condenar isso em juízo. Deixa tramar. Deixa preparar a tua forca. Que depois Deus vai mandar Mardoqueu pegar o cavalo e desfilar contigo. Não se preocupe não. Nós não temos por que temer o maligno. Sabe por quê? Fomos capacitados com a armadura de Deus. Todos os dardos inflamados do maligno, você faz, sabe o quê? Escudo da fé. Bate e cai. Lança mais um pouquinho. Você está fraco. Olha o meu escudo da fé aqui. E com base nesse escudo da fé, a gente vai percebendo que quando Cristo é a base, quando nós estamos fundamentados nele, nós temos autoridade no nome dele, e é no nome dele que você vai poder pisar na cabeça da serpente, é no nome dele que você tem toda a autoridade, é no nome dele que você vai fazer coisas ainda maiores do que ele fez, é no nome dele, ele te empodera. E quando ele te empodera, não é à toa, é para você exercitar esse poder. Mateus vai relatar diabolicamente o rei Herodes tramando contra a morte de Jesus, a matança de todos os meninos. A gente vai ver na vida de Moisés, já era um pré-anúncio disso. E sabe o que eu acho lindo? É que você pega o protótipo de uma arca, passa betume, bota no rio e bota uma criança ali dentro. E está ali Moisés, nascido das águas, quer dizer o seu nome. E aí a filha do faraó vai ver e fala, essa criancinha linda, vamos chamar uma mulher para cuidar dessa criança. E chama a mãe da criança, e ainda remunera ela para cuidar do próprio filho. Deus, além de salvar a criança, ainda arruma um emprego para a mãe dele, remunerado. Você já ouviu alguma vez a história de uma mãe que recebeu salário para cuidar do próprio filho? Só a Bíblia.
Só a mãe de Moisés. Aí você começa a ver o que é o Senhor te dá vitória. Sempre seremos tentados pelo mal. Lembra de Jesus? Que momento difícil. 40 dias. Fome. Sede. E aí vem o diabo. Com aquelas meias verdades que são mentiras. Se prostrado me adorares, manda-te que essa pedra lance e dará ordem aos teus anjos. E Jesus fala para ele, mas também está escrito, está escrito, está escrito. Vós tendes por pai o diabo, de João 8,44. Quereis satisfazer o desejo do vosso pai. E diz o texto, ele é homicida desde o princípio, nunca se afirmou verdade nele, porque nele não há verdade. Tudo que profere é mentira, porque ele fala do que lhe é próprio, ele é mentiroso. E aí vem dizendo em Apocalipse, olha, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que foi chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e seus anjos foram precipitados com ele. Apocalipse 12:9. Efésios vem dizendo, nos quais andaste no curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera contra os filhos da desobediência. Sabem quem Satanás tem poder? Nos filhos da desobediência. E diz mais, Efésios 2:12, pois não é contra sangue e carne que temos que lutar, sim contra principados e potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Qual era a intenção do diabo? A intenção do diabo era desviar Jesus da cruz. A intenção do diabo é te fazer pensar que você não está alicerçado em Cristo. A intenção do diabo é fazer te desviar propósitos na tua vida. Agora, isso só tem sucesso, isso só te alcança quando você rejeita Cristo e a sua obra. Quando você rejeita, meu irmão, você é uma presa fácil. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E ele fala, Lucas 10:19, eu te dou poder para você pisar na cabeça da serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas vocês devem se alegrar por se sujeitarem os espíritos. Não, se alegrem, porém, por ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Eu queria concluir dizendo isso. Em Sião está proposto uma pedra. Os homens rejeitaram, mas para Deus, que pedra eleita, selecionada e tão preciosa. Quem nela crê, não vai viver em confusão, mas pode se transformar numa pedra de tropeço, numa rocha de escândalo, porque aqueles que andam desobedientes, ou seja, não estão alicerçados nele, vão cair. Mas eu queria que você saísse daqui pensando o seguinte: quem rejeita Cristo não vai sofrer condenação, não. Como assim, pastor? Isso mesmo. João 3,18, quem nele não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do unigênito. No que diz respeito à morte, Apocalipse 12:11, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a sua própria vida. É por causa do alicerce, da pedra que é Cristo, que vencemos a morte. E no que diz respeito ao pecado, não sobreveio sobre vocês tentação, senão humana, e Deus é fiel,
porque Ele não permite que você seja tentado além do que você possa suportar, mas junto com isso Ele manda escape para que possais suportar. Ou seja, todo pecado é opcional e Cristo te instrumentaliza a vencer o pecado, como Ele foi tentado em todas as coisas e venceu todas as tentações. Agora você só pode sair daqui nessa noite dizendo: olha, se Ele venceu o pecado, se Ele venceu a morte, se Ele venceu Satanás e o inferno, eu quero vencer o pecado. Eu não quero experimentar o que é essa segunda morte. Eu não quero viver como uma presa, mas quero viver fundamentado na rocha que é Cristo, confiando, sendo edificado a cada dia. Chega de confusão. Chega de andar desviante, chega de dizer Ele é a base, mas Ele não trabalha, Ele não edifica. É o momento de você falar: Ele é a pedra eleita, preciosa, e como aqueles homens fizeram, eu não vou rejeitá-lo, ao contrário, eu quero, em nome de Jesus, vencer o pecado, vencer o inferno e vencer a morte como Ele venceu. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque não tem principado, não tem potestade, não tem altura, não tem largura, não tem profundidade, não tem circunstância, não tem pessoas, não tem desemprego, não tem enfermidade, não tem falta de amor, não tem rejeição, porque nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que base firme, que alicerce real, que coisa verdadeira. Se nada, você já venceu o pecado, você já venceu o inimigo, você já venceu a morte. Curve a sua cabeça agora e comece a falar com Deus: Senhor, eu preciso de Ti, eu não quero mais rejeitá-lo. Senhor, eu quero viver o novo do Senhor na minha vida. Não adianta eu ficar falando: Deus, que Tu és a base, se eu não estou sendo edificado. Ah, Deus, eu preciso de Ti. Eu não quero andar, Deus, em confusão, como o texto fala, mas quero andar firme e seguro, sem nada e a ninguém temer. Eu não temo a morte, eu não temo o vil tentador, porque igual ele se levanta, ele vai cair. Porque a convicção que eu tenho é que o fundamento é firme e nada vai me separar do Teu amor. Eu quero perguntar: quantos estão conosco no culto aqui online dizendo: eu quero receber a Cristo, que eu quero viver as consequências do que é receber a Cristo Jesus, porque eu aprendi as consequências do que é rejeitar ao Senhor. É condenação, é viver uma vida de pecado, é viver num verdadeiro inferno. Mas eu quero nessa noite sair disso e dizer: Deus, eu entrego minha vida em Tuas mãos. Quantos estão conosco no chat dizendo: eu me rendo a Cristo? Escreve aqui pra gente: eu recebo a Cristo. Eu quero perguntar: alguém na galeria que está conosco, basta um sinal seu, dizendo: pastor, eu me rendo a Cristo. Eu não quero rejeitá-lo, mas quero confessá-lo como Senhor e Salvador. Alguém na galeria dizendo: eu me rendo. Onde você está? Basta um sinal. Quero orar com você. À minha direita, alguém dizendo: pastor, eu estou me rendendo a Cristo Jesus. Eu estou confessando como meu único e suficiente Salvador. À minha esquerda, alguém dizendo: pastor, eu me rendo. Eu me rendo. Eu quero me entregar a Ele. Estou esperando por você, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Talvez você já tenha tomado uma decisão por Cristo Jesus, mas hoje você está confuso, vivendo com medo de tantas coisas. Hoje você está vivendo uma vida de extrema confusão.
onde o pecado ainda te domina, onde você tem medo do inimigo, onde você tem medo da morte. Mas nessa noite você está dizendo assim: eu nada temerei. Eu vou sair daqui nessa noite dizendo: Ele é a minha base, Ele é o meu fundamento, pedra eleita, preciosa. Eu não abro mão dessa preciosidade na minha vida. Ele é meu tudo, Ele é o meu tudo. Eu não abro mão dessa preciosidade. Eu não quero rejeitar como os homens rejeitaram, mas quero nessa noite dizer: vê o teu reino sobre a minha vida. Eu queria pedir para você ficar orando, falando com o Senhor, dizendo: Deus, chega de te rejeitar. E nós já vamos adorar o Senhor e preparando os nossos corações, pois celebraremos a mesa do Senhor. Eu quero convidar nesse momento os pastores e diáconos escalados para esse momento. Nós vamos estar aqui e juntos vamos celebrar a mesa do Senhor. Você que está em casa, prepare os elementos. E antes da gente adorar o Senhor, me permita fazer uma pergunta à igreja. Alguém na galeria, ou alguém aqui embaixo, que está em plena comunhão com o corpo de Cristo Jesus, e está convidado a participar da mesa do Senhor, deixou de receber algum dos elementos? Se houver, eu ia pedir uma coisa para você: faz um sinal para a gente ir ao seu encontro. Temos aqui, temos lá atrás. Eu ia pedir uma coisa para você: tem gente na galeria? Erga sua mão bem alto, mantenha ela estendida, isso. E já vai uma diaconisa ao seu encontro, e nós vamos adorar o Senhor, enquanto você já vai recebendo os elementos da ceia do Senhor. Você em casa, prepare isso, porque é o momento onde nós celebraremos a mesa do Senhor.